E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E bom galera, vídeo de pré-jogo. Nesse sábado aí teremos Flamengo e Corinthians lá no Maracanã. O Corinthians de Antônio Oliveira, que vem de 4 jogos aí sem perder, o que é uma coisa maravilhosa, né? E a gente pega o Flamengo, né, que tá em crise, hein? Flamengo tá em crise, hein? Sei não, hein? Olha... Imagina se o Corinthians ganha nesse sábado. Aí o Tite pode ser demitido, hein? Eita, nós, hein? Mas vamos ver, né? Bom, para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians para esse confronto. E eu imagino que a base do time seja essa aí, com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká, Hugo, Paulinho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Wesley, Romero e Yuri Alberto, beleza? Eu tenho umas dúvidas aí, primeiro na zaga, né? O Gustavo Henrique voltou, né? E eu não sei se o Antônio Oliveira vai continuar com o Kaká ou o Gustavo Henrique volta pro time. Eu permaneceria com o Kaká. Eu acho que ele vem fazendo jogos seguros, né? Então, eu iria manter o Kaká no time. Porque o momento do Kaká é bom. Então, eu manteria ele. E o Gustavo Henrique, espera um pouco, né? Bobeou, dançou. Eu faria isso, eu manteria o Kaká no time titular. Aí veio o meio de campo, né? O Ranieri tá suspenso. Mesmo se não estivesse suspenso, não jogaria, porque ele machucou o tornozelo, enfim. Aí, quem joga no lugar do Ranieri? Tem o Paulinho, tem o Fausto Vera, tem o Rian. Eu imagino que comece com o Paulinho. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se eu ver Fausto Vera na escalação inicial, eu vou ter um infarto antes do jogo começar. Mas enfim. O Garro, imagino que volte pro time. Ele não jogou o último jogo porque foi ver o nascimento do filho ou da filha dele, enfim. Aí tem no ataque. Eu imagino que o Yuri Alberto volte ao time titular, né? Aí o Mosquito vai pro banco, aí o Wesley e o Romero, né? Eu imagino que a base do time seja essa. Vamos ver se vai ter uma mudança ou outra aí pro sábado. Vamos agora ver o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Flamengo. Eu estou no site, no meu timão. E o retrospecto que um dia foi bom, hoje já não é tão bom, né? Em 150 partidas, 55 vitórias do Corinthians e 62 do Flamengo, né? Gols no confronto, 447, 216 do Corinthians e 231 do Flamengo. Corinthians e Flamengo por estádios, eles mais se enfrentaram no Maracanã, 49 jogos. Então o jogo desse sábado é o jogo 50 entre eles no Maracanã. E o Flamengo tem 30 vitórias contra 11 do Corinthians. Eita, nós, é muita vitória. Ô, Jesus. Mas enfim. Corinthians e Flamengo por campeonatos. Eles mais se enfrentaram pelo Brasileirão. E 79 jogos, né? Então o jogo desse sábado será o jogo número 80 deles pelo Brasileirão. E o Flamengo tem 3 vitórias a mais aí. Também se enfrentaram pelo Torneio Rio-São Paulo, Copa do Brasil, Libertadores e teve um amistoso também. Maiores artilheiros do Corinthians contra o Flamengo. E o maior é o Cláudio, o gerente. 13 gols em 9 jogos, hein? Depois vem o Thales com 7 gols. Neto, 5 gols, hein? Craque Neto, 5 gols. Carrasco do Flamengo aí na década de 90. Luizão, Goiano, Neco, Liedson e o Vaguinho, 4 gols cada um. Joaquinzinho e o Carlinhos, 3 gols cada um. O primeiro confronto entre Corinthians e Flamengo foi no dia 1º de dezembro de 1918, há 105 anos, e o Corinthians venceu por 2-1 no amistoso. A maior goleada do Corinthians no confronto foi um 6-0 no dia 3 de maio de 1953. O jogo foi pelo Torneio Rio-São Paulo. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Flamengo, 9 jogos, que durou de 2010 a 2013, né? Então, anos dourados aí do Corinthians enfrentando o Flamengo, né? Anos que eu vivi, né? Oh, saudade! E tá aqui
os últimos jogos entre Corinthians e Flamengo. Os últimos 4 jogos aí, um equilíbrio, né? 2 empates e 1 vitória para cada, né? E desses 4 jogos, 3 foram no Maracanã e 1 na Neoquímica Arena. E um detalhe, galera, que Flamengo e Corinthians nesse novo Maracanã, que foi inaugurado em 2013, né? O novo Maracanã. O Corinthians, de 2013 pra cá, né? Desde que o Maracanã foi reinaugurado, o Corinthians só venceu o Flamengo 2 vezes lá. No novo Maracanã. Só 2 vezes. Em 2015, 3-0. Inclusive, até postei aí no canal eu reagindo aos melhores momentos desse jogo. E teve esse 2-1 aí em 2022. Pois é. Em 11 anos aí, 10 anos, né? 10, 11 anos, o Corinthians só venceu o Flamengo 2 vezes no novo Maracanã. Uma em 2015 e outra em 2022. Corinthians tem dificuldade em jogar contra eles lá. Esperamos que neste jogo de sábado seja a 3ª vitória lá contra eles no novo Maracanã, né? Enfim. Vamos ver aqui a classificação e a tabela da Série A, né? Flamengo e Corinthians se enfrentam nesse sábado às 4 horas da tarde e é o único jogo desse sábado. Único. A única atração do Brasileirão no sábado é Flamengo e Corinthians, né? No domingo tem Palmeiras e Atlético Paranaense, Fortaleza e Botafogo, tem o São Paulo e Fluminense na segunda e tem alguns jogos adiados aqui. Inter e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio, pela tragédia lá que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, né? E Criciúma e Cuiabá também foi adiado. Cuiabá vai jogar a semifinal da Copa Verde nesse final de semana, contra o Vila Nova, eu acho, se eu não tô enganado. Mas enfim, o Corinthians atualmente é o 14º colocado, 5 pontinhos. Se a gente conseguir uma vitória, vai pra 8, talvez encoste lá no pelotão de cima, né? Com 8 pontos tá justamente o Flamengo e o Palmeiras. Então, se a gente ganha do Flamengo, empata com eles na pontuação do campeonato e imagino que vai pra primeira parte da tabela. Então uma vitória, cara, seria tão daorinha, hein, mano? E ainda colocar uma crise maior no Flamengo do Tite. E aí, gente, vocês imaginam uma coisa, cara. O Flamengo tá numa crise de resultados. Perdeu agora pro Palestino do Chile na Libertadores. Imagina se o Corinthians ganha esse jogo e o Tite é demitido. Justamente contra o Corinthians. Cara, que coisa interessante, hein? Porque muitos corintianos, assim, eu não fiquei tão irritado, mas acho que a maioria da torcida ficou incomodada com o Tite ano passado por preferir o Flamengo, né? Muitos dizem que ele não quis vir pro Corinthians, preferiu o Flamengo, coisa e tal. Então muitos torcedores ficaram bravos com ele, né? E aí imagina o plot twist dele ser demitido do Flamengo justamente contra o Corinthians, cara. Se o Corinthians ganhar, olha, há essa possibilidade, hein? Duvido nada. O Flamengo adora demitir treinador. E outra coisa, galera, interessante é que, bom, 2 coisas. A primeira, há quanto tempo a gente não vê um confronto de Corinthians contra Tite? Porque o Tite chega no Corinthians, na segunda passagem, em 2010. 2010. Fim de 2010. Aí ficou até 2013, teve o ano sabático em 14, voltou em 15, depois assumiu a seleção até 2022, né? Eu acho que a última vez que o Corinthians pegou o Tite como adversário foi quando ele era técnico do Internacional, talvez em 2009 ou 2010. Cara, há mais de uma década sem ter o Tite como adversário. Olha isso, cara. E outra coisa interessante, o Tite faz muito tempo que não é demitido. Já pararam pra pensar nisso? Há muito tempo que não é demitido. Porque em 2010, quando ele volta pro Corinthians, na segunda passagem, ele troca o time da Arábia lá, Al Weda, eu acho que era esse o nome. Ele troca esse time pelo Corinthians, aí finaliza o contrato em 2013, né? Ele não é demitido, ele sai porque o contrato acaba. Aí ele volta em 2015... 2016, ele troca o Corinthians pela seleção brasileira, novamente não é demitido, ele troca o Corinthians pela seleção, aí ele sai ele sai da seleção no fim de 22, porque também acaba o contrato. Então nos últimos anos, ou o Tite troca de um lugar para outro, ou acaba o contrato e ele sai. Mas ser demitido mesmo, demitido, olha, faz mais de uma década que o Tite não sabe o que é ser demitido de um time, gente. Agora imagina se ele é demitido
perdendo justamente pra um time que ele é o ídolo do caramba, né? Eu sei que vocês estão irritados com o Tite, muitos de vocês, mas o Tite ainda é o maior técnico da história do Corinthians, né? Pelo menos pra mim. Ainda é o maior técnico da nossa história. Então imagina ele ser demitido após mais uma década, perdendo justamente pro time onde ele foi mais vitorioso, cara. Nossa, seria uma coisa de louco. E pelo que tá jogando o Flamengo, né? Mas enfim, né, gente? É claro que me assusta um pouco o Corinthians fora de casa. Porque o Corinthians fora de casa joga numa má vontade, numa preguiça, que me dá nojo, cara. É sério, me dá nojo. Olhem como foi contra o Nacional. Eu até vi os bastidores lá, acho que foi o Antônio Oliveira, né? Que ele falou, se perder hoje é morte, ganhar é viver, coisa e tal. Aí você vê a atitude dos jogadores dentro de campo, eu acho que eles queriam morrer. Né? O Antônio Oliveira falou, se perder hoje é morte contra o Nacional. Aí você vê a postura dentro de campo, acho que eles queriam morrer mesmo, os jogadores. Que postura patética, mano. Olha, se não fosse o Carlos Miguel ali em algumas defesas que ele fez, gente... É capaz que a gente perderia pro Nacional. Se fosse o Cássio ali na fase que tá o Cássio, meu Deus. Perigava da gente ter perdido ainda. A gente só ganhou porque o Nacional é um time horroroso. É capaz que o Lanterna da Série B do Brasileiro é melhor que o Nacional do Paraguai. Gente, me assustou muito. Me assustou muito o Corinthians na terça-feira. E nos jogos fora de casa, eles jogam com uma má vontade. Parece que eles só querem jogar quando estão frente à torcida. Aí sim eles querem mostrar alguma coisa. Mas quando estão fora de casa, é uma preguiça. Uma má vontade. Pô, se entrar desse jeito, o que eu não duvido, contra o Flamengo, pô, capaz que tira o Flamengo da crise. Então, jogadores do Corinthians, eles têm que entrar em campo focados, jogando sério, entendendo o tamanho do jogo. E se ganhar, meu amigo, aí a crise... Mano, escancara no Flamengo e é capaz que o Tite, ó... Então, só quero ver como é que vai ser a postura do time nesse jogo. Só quero ver. Meu palpite. O meu palpite pra esse jogo, hein? O que eu espero? 1-0. 1-0. Vamos ver quem vai fazer o gol aqui, cara. Cara, pra ser um negócio da hora, 1-0 Corinthians. Gol do Romero, hein? Gol do Romero, né? Eterno reserva com o Tite, né? Lá em 2015, né? Vocês lembram? O Romero mal entrava naquele time. Aí já pensou 1-0 gol do Romero? Tite demitido? Ai, meu Deus do céu. Então, meu palpite é esse, gente. 1-0, gol do paraguaio Ángel Romero, que tá um jogo sem marcar, mas vai que ele sai do jejum num momento importante aí, né? 1-0, gol do Romero é meu palpite, beleza? Então é isso aí. Comente aí o que vocês acham desse jogo, o palpite de vocês, o meu é 1-0 gol do Romero, beleza? Então, é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E assim, galera, vamos mandar aqui um poderoso vai, Corinthians! Pra gente ganhar esse jogo e, quem sabe, demissão à vista pro outro lado, né?